Bruxetos queridos, bem-vindos! Então essa aqui vai ser uma série nova dos vídeos aqui para o canal do YouTube e eu tô bem feliz de fazer para vocês. A gente vai começar falando da minha trajetória para ver se de repente você se identifica com alguma coisa do que eu tô falando. Então, vamos lá para essa história. Busca fora dos livros, dentro de ti. Gosto muito dessa citação. Ela é feita pelo professor De Rose, que é o professor da linha de yoga que eu pratico, e eu acho ela fantástica. Essa parte falando sobre livros com a minha história, né? Então vamos lá. Once upon a time, nós tínhamos uma Juliana já que gostava muito de ler, né? Eu sou uma pessoa que sou uma leitora compulsiva desde sempre. Tanto que eu aprendi a ler sozinha com 4 para 5 anos, porque eu gostava muito de livros, eu gostava muito de ler. Como as pessoas não tinham paciência de ler para mim, né? Então eu fui juntando as letras dos nomes das pessoas da minha casa, e assim foi que eu fui descobrindo quais eram os sons das letras. Fui descobrindo como é que se lia, né? Então, óbvio que para mim o meu início tinha que ser através de um livro, tá? O primeiro livro que eu encontrei falando sobre bruxaria com todas as letras foi O Poder da Bruxa, de Larry Cabot, em 1991. Esse livro foi o primeiro livro de bruxaria lançado no Brasil, tá? Eu estava em uma Saraiva, né, lá em São Paulo, e eu estava na Saraiva e encontrei esse livro. Eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouco aqui, e a gente vai ler uns trechinhos também. E eu encontrei esse livro e quando eu li as primeiras páginas, eu disse: isto sou eu, é isso que eu sou. Então, o meu início foi com os livros, tá? O que eu acho sobre livros, né? Sobre as pessoas perguntam, pedem dicas e perguntam sobre isso. Naquela época, em 1991, a gente não tinha muitas alternativas, tá? Porque esse assunto foi introduzido no Brasil e a gente não tinha muito acesso a outros meios. Então, o começo tinham que ser os livros mesmo. Depois do Poder da Bruxa, de Larry Cabot, vieram alguns outros, né? Gerina do Vic, que é bem conhecido também, acho que era a Bruxaria Solitária. Depois a gente teve a Feitiçaria Tradição Renovada, mas isso ainda já foi mais pra frente, lá pra 95, eu acho, 94, 95. E eu fiquei muito encantada com esse primeiro livro que eu achei, né? Eu comecei a comprar todos os livros que tinham sobre o assunto. E eu me lembro muito bem também, uma vez, na qual eu entrei numa livraria próxima da minha casa e eu peguei um livro que era A Cozinha da Bruxa, da Márcia Frazão. Quando eu peguei esse livro, eu achei que se tratasse de outra tradução, mas não. Este livro, quando eu virei a contracapa, ele estava lacrado, então não dava para eu olhar dentro, né? Então eu virei a contracapa porque eu fiquei curiosa. A princípio eu achei que fosse um livro de receitas apenas, e eu não sou uma pessoa muito chegada à cozinha, vez que nós temos um quadro chamado Cozinhando com Beelzebub, que me qualifica. Mas esse livro da Márcia Frazão, quando eu virei a contracapa, eu vi a pia da casa dela. Eu vou ver se eu encontro a imagem, porque eu não estou com esse livro físico aqui. Infelizmente eu emprestei para uma pessoa que não me devolveu. Espero que ela me devolva. Enfim, eu vi essa contracapa e nessa contracapa tinha uma embalagem de Limpol em cima da pia. E quando eu vi essa embalagem de Limpol, eu falei: caraca, essa bruxa brasileira. E aí eu comprei o livro. E aí eu comecei a me corresponder com a Márcia por carta. Talvez eu ainda tenha alguma dessas cartas no meu livro das sombras. E como este quadro aqui se chama Abrindo o Livro das Sombras, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como era essas conversas. Inclusive, porque eu perguntei coisas muito engraçadas. Mas, voltando para os livros. Então, os livros me levaram às pessoas, porque aí
nesse começo lá atrás, eu lembro que teve o lançamento de um livro da Márcia Frazão na Bienal do Livro, no qual eu fui convidada, né? Que eu estava conversando com ela. E nesse dia ali eu encontrei outras bruxas. Então foi um dia muito especial para mim. Eu sou uma pessoa que desde o início, né? Sou bem aquariana. Desde o início tudo que eu queria era montar um coven. Então o meu livro das sombras, nas primeiras páginas, vocês vão ver ali que tipo eu falo muito sobre coven, sobre montar um coven, e eu não tinha a menor noção sobre o que era fazer um livro das sombras, tá? E sobre isso aqui também, se você ainda não tem o seu. E também foi um outro episódio muito engraçado. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no Poder da Bruxa, no meu livro das sombras e nessas cartinhas, tá? Então, gente, esse aqui é o meu Poder da Bruxa. Que, né, quando eu achava um livro antigo, eu ficava me perguntando, nossa, como faz? Tipo, né, um livro antigo, que legal, achava o máximo. Eu descobri que eles ficam assim, ó, com o tempo, olha que dó, amarelinho. Mas esse é o meu livro que eu ganhei de presente do meu namorado na época. Veja aqui são minhas anotações, minha letra não é boa, né, tem coisinhas riscadas, né? Importante. Então, esse livro aqui foi muito importante para o meu momento, né? E eu lembro que foi logo quando eu comecei a ler. Então, aqui, ó, nas primeiras linhas dele, né? Agradecimentos. Esse livro hoje vocês encontram em PDF. Então, inclusive tá soltando aqui a página, eu preciso dar uma arrumada nele. Foi essa parte aqui, ó, que eu vou falar. Nessa parte aqui, ela tá contando algumas experiências dela da infância, né? E aí, ela fala aqui, né, do Carlos Castaneda, e eu tinha lido recentemente sobre ele, eu estava estudando sobre Carlos Castaneda nessa época, um pouco antes, aliás, porque eu fazia filosofia clássica, né? E ela fala sobre premonições e coisas que ela tinha na infância, e aqui ela diz assim: com o tempo, acabei entendendo que todas essas estranhas ocorrências se queriam dizer, elas significavam que eu era uma bruxa. E aqui eu disse eu também. As experiências mágicas na infância e adolescência que me confundiram e excitaram repartiram-se em 4 categorias: recebimento de conhecimento não acessível às outras pessoas através dos canais normais de informação, cura de outras pessoas com ervas, fórmulas mágicas e toques, estados alterados de consciência e comunicação com espíritos. Enquanto estudava e lia, aprendi a serem esses os poderes tradicionais atribuídos às bruxas, aos feiticeiros, xamãs, pajés, dos povos primitivos e muitas espécies de indivíduos capazes de curar por meios naturais. Os magos e magas de todas as culturas antigas possuíam esses poderes. Algumas autoridades sugeriram até que todos os chamados povos primitivos os possuíam em maior ou menor grau. Quando falei sobre esses assuntos com amigos e professores, a maioria mostrava-se chocada com o fato de eu levar essas noções tão a sério. Não podiam entender como uma pessoa inteligente era capaz de acreditar no que para eles parecia tapeação e impostura. Chamavam-lhe sobrenatural, mas não importa o que dissessem, eu sabia que era natural para mim. Jamais compartilhei do choque sentido por eles, no mais recôndito do meu íntimo. Essas coisas faziam sentido. No mais recôndito do meu íntimo eu estava excitado. O antigo poder da magia espiritual e científico. Em anos recentes encontrei muitas pessoas da New Age que ignoram a necessidade de se apoiar em bases científicas. Ser uma bruxa atuante e competente requer mais do que uma racionalização do desejo. Passei a chamar muitas dessas pessoas de geradoras de luz branca porque tudo o que querem fazer é praticar suas devoções
ser espirituais. Nada tenho contra o culto e os trabalhos espirituais. Muitas pessoas esquecem, porém, que os trabalhos espirituais nos impõem a responsabilidade de saber como funciona a nossa magia. Cumpre-nos conhecer os princípios físicos e metafísicos subentendidos em todo o trabalho mágico e espiritual, a fim de podermos usar os nossos poderes corretamente para o bem de todos. Não se deve esquecer que, ao fim e ao cabo, as bruxas ainda são criaturas humanas. Não somos seres desencarnados, compostos unicamente de luz branca, nem vivemos num estado etéreo de bem-aventurança astral. Rimos, sangramos, choramos. Temos que saber viver no mundo, não apenas entre os mundos. Espero que o saber e a prudência que vierem a ser colhidos nesse livro estabeleçam firmemente quantos o lerem em ambos os mundos e sirvam para despertar sua responsabilidade para com ambos os mundos. Somente como seres humanos responsáveis poderemos ser bruxas responsáveis, e só as bruxas responsáveis sobreviverão. Cá estou eu aqui então com uma das cartinhas que a Márcia me mandou. Essa daqui, ela me mandou com já feliz aniversário de 94. E aí ela tá me perguntando aqui algumas coisas que a gente tinha conversado, né, a respeito de um curso que eu estava querendo fazer e tudo mais. E aí ela me responde umas perguntas. Vejam as minhas perguntas. Ela disse assim, ó: realmente o cardamomo é muito caro, mas um vidrinho dá para um tempão. As pétalas têm que ser secas e pegam fogo rápido, sim. A forma pode ser de vidro. E tabuleiro untado significa lambuzado de manteiga. Já vi que cozinha não é o seu forte. Sempre, gente, sempre foi assim. Pra quem acompanha ali no Instagram, né? Cozinhando com Beelzebub é um dos nossos quadros. Achei super interessante a definição de princesa como fresca, sabe? Acho que é isso mesmo. Seu envelope é o máximo. Eu fazia envelopes de atlas antigos. Ela disse aqui, acho que a carta vai chegar antes do seu aniversário, te desejo felicidades e tudo mais, né? E aqui ela tá me contando também do segundo livro dela, que tinha ficado pronto e que ia ser lançado. Muito legal lembrar disso aqui. É isso, gente, um pouquinho do meu livro das sombras para você. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né? E a gente vai continuar mandando aí, acho que uma vez por mês, mais ou menos, para vocês verem. E vamos conversar mais sobre os assuntos que forem falados aqui no livro das sombras, tá? Então, te espero por aqui também. Um beijo para você e Bliss the Bee.